Beleza? Iniciando. Pessoal, antes de começar o conteúdo de fato da aula de hoje, eu queria relembrar uma coisa muito rápida para vocês. Na aula de número 2, eu falei para vocês sobre a relação da teologia e da experiência. Quem lembra disso? Quem lembra? Quase ninguém lembra, né? Por isso que é bom reassistir as aulas. Foi muita coisa dita nas aulas. Eu falei sobre a relação de teologia e experiência. E eu falei que a relação dessas duas devem ser uma espécie de ciclo, onde uma teologia me leva para uma experiência e uma experiência que me leva para a teologia de Jesus Cristo, ok? E eu queria dizer algo para vocês, que é o seguinte. Esses dias eu estava dando aula lá na faculdade, e aí, né? Estava dando aula, tinha uma menina lá, não vai assistir essa aula então? Chama Yasmin. Rapaz, aí lá na faculdade eu estava lá falando, e essa Yasmin me ofendendo, sim, me desrespeitando na frente da turma lá na faculdade. Que coisa estranha. Teve uma hora, para vocês terem noção, que estava falando de um homem chamado John Huss, um documentário que foi apresentado. E aí, quando eu fui falar, eu falei assim, isso não é lenda, pessoal. Tem muita gente falando que isso aí do John Huss é lenda, mas não é lenda, isso aí é verdadeiro, foi assim, 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 assim. Ela olhou para mim no meio da aula e falou assim, você estava lá para saber? Aí eu olhei, quase que eu falei, tá repreendido, Satanás, né? É enviada de Satanás. E ela foi dando várias no decorrer da aula. Chegou uma hora que eu fiquei assim, que eu tive a tentação de constrangê-la, de dar uma resposta assim, bem dura, de deixar ela bem... Falei assim, não, eu vou ser cordial com ela, né? E aí, fui respondendo normalmente, fingindo que nada estava acontecendo. Aí... Mas você estava dando aula de teologia? Sim, estava dando... Você está aqui? Não, aqui é um tempo específico. Eu estava dando na faculdade, na matéria de pneumatologia. Né? E no meio de uma faculdade, né? Pô, tá bom. Aí fui deixando. Aí chegou uma hora que a gente estava falando sobre... Um aluno perguntou um negócio que não tinha muito a ver com o tema de oração. Aí, não tem muito a ver com o tema e fui falar algo, né? Aí eu disse assim para ele. Infelizmente, hoje os cristãos não oram mais. Aí ela disse assim para mim, você diz isso com base em quê? Você tem alguma pesquisa? Tá pegando teu pé mesmo. Tava. Eu nunca na minha vida eu falei em qualquer lugar, os cristãos não oram mais. Nunca alguém discordou de mim. Todo mundo, realmente, os cristãos oram muito pouco hoje, quase não oram. Eu falei isso na igreja anteontem. Olha aí, eu tô pensando, eu vou pregar na igreja do Geidson, do Pedro, do Gustavo e do Thiago domingo agora. E eu, possivelmente vou falar sobre oração, né? Mas eu achei estranho, ela discordou. Aí, falei assim, então vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui ora 1 hora por dia? Eu fiz, né? Ninguém. Aí ela murchou. Aí eu falei assim, abram vocês o Instagram de vocês e vejam se ontem vocês ficaram 1 hora no Instagram. Eu fiz essa pergunta. Aí ela deu uma murchada, né? Então, a oração, ela não é ausência de tempo, tá? Ela não é ausência de tempo. E o que eu gostaria de falar para vocês aqui nesse início tenham uma vida de devoção ao Senhor e isso não é eu que vou falar, é qualquer um que poderia dizer. Porque se vocês não terem uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de levar toda esta teologia que vocês podem aprender aqui ou em qualquer outro lugar para os joelhos, né? É muito provável que toda esta teologia será corrompida pelo inimigo no coração de vocês. Vocês vão se tornar gente orgulhosa, vocês vão se tornar gente que vão usar do arcabouço teórico que agora vocês têm para constranger alguém, não, porque eu fiz teologia.
Vocês talvez vão ser tentados a querer surpreender, a linguagem de vocês vai começar a ficar um pouco mais difícil, né? Não é verdade, pastor? Vão começar a ficar críticos de formas desequilibradas. E o Satanás pode pegar a teologia mais pura que existir e corromper no coração de vocês, se vocês não tiverem uma vida de oração. Entendeu? Aí alguém diria assim, é a moda hoje, essa é a moda hoje. É o seguinte, não, Luiz, mas eu tenho uma vida de oração. Enquanto eu estou no trabalho, eu estou orando, eu vivo em oração. É uma vida orada, porque está escrito que nós devemos orar sem cessar, orar em todo tempo. Então quando eu estou cozinhando, se alguém falar isso aqui, eu não sei, pessoal, eu não mando indireto para ninguém, tá? Fica tranquilo. Então, se alguém falar isso... Eu já falei também. Aí, não, a gente tem uma vida orada, né? Imagine só, o Wesley está casado com a, desculpa, Tainá. Aí imagina só, Tainá, o Wesley te conheceu, Tainá. Ele olhou para você, quero casar com ela. Aí o Wesley foi atrás, quero casar com a Tainá, quero casar com a Tainá, quero casar com a Tainá, quero casar com a Tainá. Conseguiu casar com a Tainá. Aí, Tainá, imagine só. Ele te dava super atenção e etc. Aí depois que vocês casaram, passou 7 anos. Aí o Wesley agora, ele não te dá mais atenção para nada. Ele trabalha demais, trabalha demais. Ele chega em casa tão exausto, não quer sair com você, não quer conversar, trabalha e dorme. Aí, um dia você vai conversar com ele, fala assim, meu amor, você tem que me dar mais atenção. Aí ele diz o seguinte, não, mas eu não preciso, porque quando eu estou trabalhando eu continuo te amando. Eu penso que você toda hora. Não é verdade? Quando eu estou no trabalho eu continuo te amando. Quando eu estou dirigindo eu continuo te amando. Quando eu estou... Nada mudou. Nada mudou. O que você diria para ele, Tainá? O que você diria para o Fernando, Rani? Não vai nem expor? O que você diria pro Rob, Thalita? Você tá falando pra ele. Então, embora o seu amor, enquanto você trabalhando, permaneça, ainda seja verdadeiro por ela, se esse amor for verdadeiro, ele buscará ter momentos de qualidade com ela, sós com ela, não é verdade? Da mesma coisa o Senhor, ou melhor, aqui dirá o nosso Senhor, a quem devemos amar mais do que o cônjuge. Então tenham momentos de oração. Passar uma semana e não ter 10 minutos fora do celular, em silêncio, sem falar com ninguém, orando. 10 minutos. 10 minutos por dia já não seria exigir muito, né? Agora, passar 10 minutos uma semana, né? Um pastor me apresentou uma pesquisa lá em Curitiba que parece que o fundador da faculdade, né, que eu trabalho lá, 15 minutos semanais que os pastores passam em oração e 5 minutos semanais que os cristãos passam em oração. Eu vi uma frase que falava assim, a gente não tem muito o que conversar com quem a gente não conhece. Muito bom. Glória a Deus. E às vezes também alguém diria o seguinte, às vezes eu vou ler as histórias assim, esses grandes homens de Deus, eles oravam demais. 4 horas por dia, 6 horas por dia. Todo dia. E alguém vai dizer o seguinte, mas o que eles falavam? Chega uma hora que não acaba as palavras? Chega uma hora que eles não precisam falar nada. Você comentou esses dias sobre um homem que cuidava de um orfanato. Não lembro o nome. Não lembro, pastor. E eu já li algo a respeito disso, acho que foi no livro Heróis da Fé. Mas eu não lembro o nome dele, cara. E ele sustentou milhares de crianças e adolescentes. E todo esse sustento vem através da oração. Eu li esse livro, eu lembro desse fato aí, mas
Todos esses homens desse livro oravam demais. Então chega uma hora que, da mesma forma, o senhor... John Wesley, na casa dele, que tinha até tem, né? Sim, John Wesley tinha a marca dos joelhos na oração. Lutero, se eu não me engano, Lutero orava pelo menos 6 horas por dia. Eles oravam muito, muito. Um livro que eu li uma vez, orava 8 horas por dia o cara. Aí eu copiei dele, assim, vou orar 8 horas por dia. Orei acho que uns 3, 4 meses, 8 horas por dia. Que era o pai dos orfanatos. E, por exemplo, o senhor é casado com a sua esposa. Quantos anos? 20 anos. A maioria dos tempos, dos momentos que vocês estão juntos, faça em porcentagem. Quanto tempo é falando, quanto tempo vocês estão em silêncio? Por exemplo, se vocês assistem um filme juntos, pelo menos a boa parte do filme vocês vão ficar em silêncio. Em porcentagem, mais ou menos. Quanto? Num dia? O tempo que a gente fica junto? Difícil de ficar em silêncio, fica até com o filme, a gente conversa. Ela não deixa de assistir o filme. Eu vou dar um exemplo esporádico então. Às vezes quando um casal está abraçado, fazendo carinho um no outro, às vezes não fala nada. Ele não fala nada. Me defende, olha aí. Ela gosta de expressar o que ela pensa. Obrigado, meu amor. As suas emoções. Obrigado. Muito bom. Tá, mas vamos lá então. Vamos começar agora o conteúdo de hoje. Pessoal, hoje nós vamos ver de fato agora o tema diretamente do reino de Deus. Reino. Tem um fato do livro desse cara, Luiz, só pra... Qual cara? Ele tem um livro, cara, que ele tem um registro das orações respondidas. 50 mil orações respondidas, cara. Caramba! Um livro de registro de oração onde Deus respondeu para ele 50 mil pedidos de oração. George Miller. George Miller. Muito bom. Então orem. Vamos orar, porque senão o diabo corrompe até a boa teologia. Eu até digo assim, quando você começa a orar com o propósito que está no coração do Senhor também, começa uma contagem regressiva. E a gente tem vivenciado isso, a igreja tem vivenciado isso. Sim. A oração tem um pastor que eu gosto bastante, que chama Carlos Queiroz, e ele diz uma coisa assim que deveria ser óbvio, né? A oração no nome de Jesus não é... O nome de Jesus não é um slogan mágico que você usa no final da frase e aí fica mais forte de acontecer. Por exemplo, Senhor, me dê esta cadeira. Ah não, mas se eu falar assim, Senhor, me dê esta cadeira no nome de Jesus, aí a oração fica agora com um slogan mágico mais forte e tem mais chance de acontecer. Ele disse que não. Ele disse que orar no nome de Jesus é orar o que Jesus oraria. Então é discernir qual é a vontade do Senhor e orá-la, né? E a vontade do Senhor será feita através da oração. Mas a gente vai ter um módulo só sobre oração, tá? Então sim, quando a gente ora a vontade do Senhor... Vai ter também sobre fé? Sim, oração sobre fé. Olha, amanhã, eu acho que eu não fiz aqui nessa turma, amanhã eu vou passar um recapitulado assim, o que a gente vai ver o curso todo. Bem rápido assim, os temas. Aí vai estar também, beleza? Outra coisa que poderia ser explorada sobre a fé, por mais que não seja o intuito do curso, né? Mas quantos cristãos não vêm com uma aula dessa aqui e não tem mais fé? Ou dizem que se vir vão perder, né? Se estudar perde a fé. Hã? Nós vimos já desse texto. Mas vamos lá. Nós vamos ver de fato hoje sobre o reino de Deus. E um aspecto de um teólogo muito bom, chamado Craig Keener, no livro dele Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, na página 31, olha o que ele diz. Os hindus que leram as palavras sobre nascer de novo
que eles entenderam? Sim, tinha que nascer de novo. Você é missionário, Wesley. Você vai lá para a Ásia lá e você vai evangelizar um hindu, do hinduísmo. Aí você pega e lê em João capítulo de número 3. Necessário vos é nascer de novo. O que quem ouviu vai entender? Palmas para o Fernando. Palma para o Fernando. Reencarnação. Eles entenderam que esse texto se referia à reencarnação. Por quê? Porque eles caíram no erro de interpretar as palavras de Jesus à luz da sua própria cultura. Eu dei aqui 2 exemplos para vocês, morada do sol. Quem lembra do termo morada do sol? E dei também para vocês o exemplo sobre a prainha. Ok? Vou dar um outro exemplo bem simples para vocês. Não vejo a hora. Não vejo a hora é uma expressão de a pessoa quer muito. Se você traduz isso para o inglês, não vai fazer sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então só é possível entender, isso aqui acho que já deve ter ficado claríssimo nas aulas passadas, só é possível entender os termos usados por Jesus Cristo a partir do seu próprio contexto histórico, cultural e etc. Um exemplo que eu dei para vocês foi da própria palavra evangelho. Lá na aula de número 2, se eu não me engano, quando nós falamos sobre Roma. E hoje nós vamos ver também que é impossível entender o conceito de reino de Deus sem entender o que é o anseio do reino de Deus no pensamento judaico, na história de Israel. Porque 95% dos textos que falam de reino se referindo a Deus e falam da palavra rei se referindo a Deus foram depois da monarquia. Ou seja, depois que o reinado começou em Israel. Antes da monarquia, existem em torno assim, de 3 textos só no Antigo Testamento se referindo a Deus como rei. Então, o reino de Deus revelado em Jesus Cristo só é possível ser entendido na sua profundidade a partir da história do judaísmo. Ok? Alguma pergunta? Quando a gente fala, eu falei para vocês na aula número 2, quando a gente fala evangelho hoje, a pessoa já pensa salvação. Quando a pessoa fala reino de Deus hoje, o que ela já pensa também? Salvação. Esses termos envolvem? Sim. Mas da mesma forma que o evangelho, a palavra em si, salvação está incluso, mas não é o todo dela. Beleza? Da mesma forma a questão do reino de Deus. Por exemplo, quando a gente fala, às vezes tem um evento que várias igrejas participam juntos. E normalmente, sempre quando tem, aí neste momento fala assim, é o reino. Então o que é o reino nesse sentido? O reino seria a atividade pura de salvação. Aqui não precisa de placa de igreja. Porque aqui o que está sendo gerado? Salvação, o anúncio do evangelho. Então, hoje se é atribuída a palavra reino no anúncio do evangelho que gera salvação. É isso que é atribuído ao reino de Deus hoje. Nós vamos ver hoje, nesta aula, e amanhã, o significado do conceito do reino de Deus para a história judaica. E o que nós vamos ver na aula de hoje e de amanhã? Ponto 1, qual é a natureza de um reino? Ponto 2, qual é a natureza de um rei? Ponto 3, qual é a diferença, e se é que tem mesmo, de reino de Deus e reino dos céus? Nós vamos ver isso aí. Ponto 4, o que significa quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo? 5, a experiência de judeus, da história dos judeus com os reis, nós vamos ver aqui. Toda a história judaica da experiência que eles tiveram com reis. A experiência que eles tiveram com reis no período interbíblico. O que é o período interbíblico? Exatamente, acabou o Antigo Testamento, iniciou nesse período que não está aqui na Bíblia, eles também tiveram experiências com reis. Oi? Isso, exatamente. Nós vamos ver o anseio que se desenvolveu na chegada de um reino prometido, nós vamos ver sobre a forma como Deus reina, a natureza das leis de Deus e qual é a natureza do pecado segundo o reino de Deus. Deu para entender o que nós vamos ver? Beleza, então vamos continuar. Qual é o segundo pilar deste curso? Esse é o primeiro. E o segundo? Fala alto aí. Eu não lembro. Não lembra?
Esse é o primeiro. Qual que é o segundo? Hã? Começa com Começa com a mesma letra do que você falou. Repetição. Repetição. Beleza? E eu disse para vocês que no decorrer das aulas eu repetiria algumas coisas. Não porque eu não saberia que elas já tinham sido ditas, mas porque são coisas que eu preciso ou que é necessário que vocês gravem mais. Não dá para repetir a aula toda, porque senão não vai ter outras aulas, beleza? Então nós vamos repetir simplesmente aqui um aspecto que é importante que seja cravado, provando, demonstrando. Na verdade eu não sei se eu falei isso aqui ainda para vocês, que o reino de Deus é tema central na teologia de Jesus Cristo. Eu li aqui para vocês, eu mostrei aqui para vocês, acho que uns 18 teólogos e as obras deles, onde esses teólogos dizem isso, ou não? Falei, gente? Falei, Pedro? Viu? Por isso. Eu gosto porque era quase o final da aula e você vai falando algumas. Ah, entendi. Então vamos lá, muito rápido, eu quero terminar aqui isso aqui em 3 minutos. Por que eu vou fazer isso aqui agora? Não é para mostrar qualquer tipo de Luiz... Não, é muito pelo contrário, é para mostrar que o que eu estou dizendo aqui eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não sou um solitário falando sozinho. Tá? João Batista foi. Eu não. Porque eu estou junto com todos esses irmãos, muito mais profundos do que eu, e com uma miríade de outros que não estão escritos aqui. Então a grande erudição cristã na história da igreja defende isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Então é só por isso, para mostrar que eu não estou sozinho. Tá bom? Vamos lá. Do início ao fim do ministério de Jesus, esse tema está presente. Reino de Deus. Mateus capítulo de número 4, verso de número 23. E percorria Jesus ensinando e pregando o evangelho do reino. Primeiro sermão. E no final do seu ministério, Mateus 24, 13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O foco central do ministério de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus. Segue agora alguns teólogos que falaram sobre isso. Evandro Roque, no livro O Reino de Deus e a Missão da Igreja, na página 104, ele diz: na teologia pode haver muitos debates e discórdias sobre os mais variados temas, mas quando se trata de afirmar que o reino de Deus é o tema principal da pregação de Jesus, isso é quase unanimidade. Ou seja, raramente alguém discorda disso. Teólogo Carol Goniz, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 1061, o reino de Deus está no âmago, na essência do ensino de Jesus. Teólogo Bultmann, no livro Teologia do Novo Testamento, página 41. O conceito predominante da pregação de Jesus é o reino de Deus. No teólogo Goren, no livro A Igreja Missional na Bíblia, leiam esse livro, na página 101. O reino como um poder dinâmico em ação entre os homens é o centro da proclamação de Jesus e a chave para toda a sua missão. Joaquim Jeremias, Teologia do Novo Testamento, na página 160. Devemos partir do fato de que o tema central da proclamação pública de Jesus foi o reinado de Deus. Leonardo Goebelt, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 85. A concepção de um reino de Deus que será erigido no futuro é conhecida a todos os grupos do ambiente judeu de Jesus, mas por nenhum deles o conceito foi usado de maneira tão compacta e central como por Jesus. George Eldon Ladd, no livro Teologia do Novo Testamento, página 84. A erudição moderna revela quase que uma unanimidade, na minha opinião, ao afirmar que o reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Outro livro desse mesmo autor, o Evangelho do Reino, página 15. O tema da vinda do reino de Deus foi central na missão de Jesus. Leon Morris, Teologia do Novo Testamento, página 114. A proclamação inicial de Jesus é resumida nestes termos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Lembra que eu expliquei para vocês o que é esse próximo, né? O que é esse próximo? Eu apresentei um problema para vocês. Como é que o reino de Deus está aqui, mas ele ainda está próximo, não chegou? Como é que concilia essas duas falas? Expliquei para vocês. Ninguém lembra? Não acredito no seu Deus, Fernando. Seu Deus fala uma hora, o reino de Deus chegou, e outra hora falou assim, não, o reino de Deus está próximo. Contradição. Seu Jesus é mentiroso. Eu vou virar ateu. Falei, tenho certeza. Bom, como eu Vocês vão lembrar na hora que eu vou falar. O próximo aqui não é próximo de não é próximo de temporalidade.
no sentido de que próximo no sentido não está aqui ainda, está para chegar, ou seja, próximo no sentido temporal, mas é próximo no sentido geográfico, como é a proximidade de um braço. O reino de Deus está acessível. Não falei? Não. Ninguém lembra, nenhum lembra aqui. Então eu acho que deve ser alguma aula que não deu tempo de... Sim, mas fiquem tranquilos que isso aqui vai ser repetido, esse aspecto do próximo, lá na aula sobre igreja, tá bom? Continuando, teólogo Udo Schnelli, na página 98 do seu livro Teologia do Novo Testamento. Jesus fez do conceito do domínio divino, ou seja, do reino divino, o centro de sua mensagem e subsumiu a esse termo todos os outros conceitos, inclusive de salvação. Donald Craig, no livro O Reino de Ponta Cabeça, na página 17, o tema central do ministério de Jesus é o reino de Deus. David Berkok, na página 15, o reino que alvoraçou o mundo. O tema principal na mensagem de Jesus foi o reino de Deus. Gergardo Voss, na página 447, René Padilha, na página 213, Evandro Roque, na página 104 e 105, e o Cleiton André Kanz, na página 40, na página 35, ou seja, eu tenho aqui. E para encerrar, com o pior de todos esses teólogos, o Luiz Herege, né? O aspecto principal da teologia de Jesus foi trazer clareza sobre o que é e o que não é o reino de Deus. Ele sempre usa parábolas, né? O que assemelharei ao reino de Deus? Então, uma pergunta. Ficou claro aqui? Alguém discorda ainda que o reino de Deus é o tema principal? Deu para concordar, né? Primeiro com os textos bíblicos que nós vimos nas aulas anteriores, e segundo de ver quem sou eu diante desses homens, né? Então eu não estou falando nada de novo. Né? Nada, absolutamente nada. E se de fato o reino de Deus é importante, ou melhor, o aspecto mais importante da teologia de Jesus, nós faremos do conceito de reino de Deus a nossa chave. Ninguém lembra disso aqui? Eu estou repetindo várias vezes essa palavra. Nossa chave. Parabéns, pastora. Vamos bater palma para a pastora. Nossa chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? Aula passada o Wesley perguntou para eu repetir algumas vezes para ele escrever. O que é nossa chave hermenêutica? Chave hermenêutica é um óculos a partir do qual nós lemos toda a Escritura. Toda a Escritura. Eu dei um exemplo para vocês que se você muda esse óculos, muda a interpretação do texto. Se tem um exemplo para vocês de Moisés quando estende a mãozinha dele. Quem lembra? Moisés está lá na guerra, estende a mão, o povo vence a batalha. Moisés abaixa a mão, o povo perde a batalha. Eu dei um exemplo do que, por exemplo, a teologia da honra fala sobre esse texto. O que a teologia da honra fala sobre esse texto? Esse texto é muito usado, nós já vimos pregar um monte de vezes lá. O que fala sobre esse texto? Quando o seu líder, o seu apóstolo, o seu querubim, enfim, o seu santo... A Igreja Católica tem santos, né? Teve um católico que participou aqui, ninguém soube. Um católico, né? Enfim, estende a mão, você recebe a sua vitória e a sua bênção. Debaixo da bênção do céu. Sim. Ou seja, a sua bênção está na mão do seu líder, do seu superior, etc. Esses dias, rapaz, eu estava fazendo fundo musical para uma pessoa pregar e ele veio pregando isso daí, literalmente isso, e eu fazendo fundo. Deu vontade de parar, mas não podia, né? Fiquei até... final fazendo fundo. Aí eu apresentei uma outra forma de se interpretar esse mesmo texto. O mesmo texto, que é o quê? Nós podemos ver esse texto, por exemplo, pela ótica do reino de Deus dizendo assim para Moisés: ô Moisés, você tá velhinho, né, rapaz? Você não dá para guerrear, inclusive você não tem vocação para guerra, né? Sua vocação é outra. Mas você acha que você vai deixar o povo lá sofrendo sozinho? Não, levante sua mão. É como se Deus... levante seus braços. Você já serviu o exército, Wesley? Não. Já serviu, Cleiton? Quem já serviu o exército aqui? Fernando, e o pastor foi policial. Fernando, no exército, eles já mandaram você ficar com o braço assim muito tempo levantado? O que acontece com os braços depois de um tempo? Dói, né? Dói, né? Dói. É Deus convocando o seu Moisés para compartilhar das dores do povo. E dizer o seguinte: se você não sofrer com o povo, você será culpado pela derrota do povo. Muda a ótica? Muda demais a ótica. E a dor do braço de Moisés foi tanta que Deus foi outros 2 caras lá para segurar. Inclusive, é possível que tenha guerreiros que tenham sentido menos dor do que Moisés.
Por quê? Tem guerreiro que não sofre tanto na batalha. Às vezes não levou uma espadada, às vezes não deu tempo dos inimigos chegar até ele. Então, alguns se machucaram muito, outros não. Então, dentre desses que não se machucaram muito, é possível que Moisés, com os braços levantados durante toda a guerra, tenha sentido mais dor do que eles. Muda tudo. Uma ótica, uma chave hermenêutica, muda tudo, tudo. Pode mudar assim ao ponto de surgir um Big Bang na consciência. Tanto é que eu quero ler um autor aqui para vocês. Leiam esse livro, pessoal. Ele é muito grande. E ele é caro, mas eu tenho em PDF grátis. Eu não posso vender porque é PDF e eu não venderia. Mas eu posso mandar em PDF para vocês. Leiam. É